O programa a seguir é livre para todos os públicos. Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. Nesse episódio de Marcelinho Cangula, que eu não consigo chamar de Marcelinho Paraíba para quem está lá fora, ficou o exemplo de que cada um deve escolher bem os locais a frequentar. Eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões sobre esse tema. Marcelinho foi um dos responsáveis pela ascensão do esporte de Recife para a primeira divisão do futebol do Brasil e tinha, como teve, todo o direito de comemorar. As festas de Marcelinho, e quem é daqui sabe, são festas com muitos amigos, muitas amigas, principalmente galegas e morenas. Tem bebida à vontade, tem dança e, como diz Juarez Amaral, tem outras coisitas mais. E sendo assim, meu amigo, minha amiga, vai para lá quem quer. Vem a pergunta que muita gente está fazendo. O que vai fazer um delegado de polícia numa festa dessas e ainda por cima leva a irmã a tiracolo? Será que ele e a moça pensavam, imaginavam que era só para se ajoelhar sem ter que rezar? Que era uma novena que iam fazer na granja do Marcelinho? Outra coisa, essa moça, pelo que a imprensa divulga, tem 31 anos de idade. Sabe o que é a vida e deveria saber que ali na granja do Marcelinho ninguém ia fazer oração de jeito nenhum. Então, que nas próximas farras, o representante da Polícia Civil escolha outra freguesia para baixar com a sua irmã ou sua amiga, como alguns estão dizendo. Estamos de olho, acompanhando tudo e o Ponto a Ponto está começando. Ainda sobre o tema, tudo o que aconteceu nesse episódio aí do Marcelinho não justifica o destempero do senhor delegado, que deveria ter surtado lá na granja de Marcelo, na noite. E aí ele teria visto outra coisa, e não na central de polícia, diante dos jornalistas, onde ele se mostrou despreparado, sem controle emocional, para conviver com situações estressantes, que é o caso de um delegado de polícia, e para portar arma também, e muito menos para ingerir bebida alcoólica, como pareceu. Deve buscar uma outra atividade em que cause menos perigo à sociedade. Vão ao Twitter, vejam o que escreveu o ex-deputado Gilvan Freire ontem sobre esse episódio. Boa parte do nosso Nordeste está mesmo virando deserto. O desmatamento, as condições climáticas e a falta de conscientização são fatores que devem ser levados em conta. Há quem diga que em 20 ou 30 anos não teremos mais verde aqui na região. A pergunta que fazemos é: podemos nós, homens e mulheres, fazer alguma coisa para aliviar a situação? Que contribuição podemos dar para mudar esse estado de coisas? Nós convidamos para a entrevista de hoje, sobre esse tema, o ambientalista Ramiro Pinto, a quem estamos agradecendo a presença no Ponto a Ponto. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, equipe aqui da TV Itararé. É uma satisfação estar aqui. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nesse momento. É verdadeira essa afirmação de que um dia a gente pode virar deserto? Na verdade, não só aqui no Nordeste, mas em qualquer região onde não se atente para o fato de que as plantas são imprescindíveis para a sobrevivência. Para você ter uma ideia, hoje nós só temos 5% da Mata Atlântica que cobria todo o Brasil. 5% é praticamente nada. Isso representa um problema sério, né? E essa Mata Atlântica, ela vinha lá de cima, desde o norte até o Rio Grande do Sul, né? Corretamente. Toda a costa, percorrendo, né? Todo o litoral, Isso. adentrando até muitos quilômetros. E hoje, infelizmente, existe só resquício, só a lembrança em fotos e outros momentos, né? Sim. E esse problema da desertificação local da nossa caatinga, né, que é uma mata regional muito importante para fazer seus biomas existirem, é um problema sério, né? Para você ter uma ideia, eu faço uma campanha há mais de 10 anos. É uma campanha até em glória, Paulo, porque eu estou tentando ver se as pessoas se conscientizam para não utilizar mais o fogo na fogueira. Na fogueira de São João. Né? Isso. Aliás, eu faço uma campanha. O Dr. Lampo Duarte também encampou essa luta. É verdade, um grande parceiro. É que eu coloco mostrar o seguinte: antigamente, Paulo, nós vivíamos na zona rural. 80% da população mundial vivia na zona rural. Eu vou trazer para cá. A Paraíba tinha 400 mil habitantes no estado inteiro, sendo que era 80% na zona rural e 20% nas cidades. Isso se invertiu, hoje está, né? invertido. 80% da população hoje está
na zona urbana. Você tem 3 milhões e 200 mil pessoas na rua, como a gente diz, e 800 mil só em toda a área rural do estado. Corretamente. Né? E outra coisa, nesse tempo todo, vamos comparar só apenas um século, né? Não existiu nenhuma campanha para reflorestamento da mata, né? E além desse uso da fogueira do São João, que aumenta extremamente, e aí vem os problemas respiratórios, o problema de aumento do aquecimento, o problema das pessoas que têm problemas agravados, né? Se você visitar um hospital no dia de São João, você vai ver lá uma grande quantidade de crianças, de velhos, pessoas que têm asma, bronquite, também tendo seus processos agravados. A gente vai dar um toque nisso mais na frente, porque tem uma outra vertente que eu quero explorar com o senhor, que é a história das padarias ainda queimando lenha. A gente vai falar era o ponto que eu ia tocar agora, adentrando na coisa mais contínua. Está aí o gasoduto e eu não sei para que está servindo. Mas vamos a uma outra digressão que eu gostaria de fazer. O fato dos cientistas dizerem que um dia o nosso continente sul-americano foi colado ao da África. Sim. E você olha o contorno geográfico, está a ideia de que encaixaria mesmo ali. Era Pandora, né? Então, e hoje lá ser deserto, tem aquela região saariana no norte, africano, tudo. Que já foi uma floresta. Pois é, então tem a ver com essa situação que a gente prevê. Plenamente, tem, plenamente. Né? Se a gente considerar que as árvores são fundamentais para o ser humano, e eu digo mais, a árvore, quando está instalada em um local, ela ameniza a força da chuva, ela faz com que a chuva caia mais lentamente, ela faz com que o solo absorva através das suas raízes. A árvore funciona como um chuveiro, né? Correto. Amortece a chuva e espalha e se a gente pegar, pronto, uma pessoa que tem muito cabelo, ela toma banho, né? A água passa muito tempo para secar nos cabelos. Já uma pessoa que não tem cabelo, uma pessoa careca, toma banho, já secou. É o mesmo processo. Por isso que a gente vê muitos graves problemas hoje ligados a enchentes, né? Por quê? Porque as matas ciliares que protegiam nossos rios foram dizimadas, não existe mais. Então, a chuva, mesmo que seja na mesma intensidade de chuvas anteriores, quando cai, ela se avoluma logo dentro do rio e vai correndo, né? Numa velocidade muito grande. E além de pensar que sem as árvores há o problema do assorreamento, né? Onde a carga de areia é toda levada para os vão ficando rasos, né? Corretamente. E a água procura um lugar para E aí, o agravamento, quando dá uma cheia, as pessoas são muitas vezes atingidas por esse processo que não se percebe, que começa na retirada da árvore lá atrás. Os poetas dizem, e Roberto Carlos tem algumas canções que falam nisso, que contra a força de Deus não existe defesa. E aí eu lhe pergunto, adianta lutar contra as forças da natureza? Não, aí é que está. A gente não pode culpar Deus por isso. Eu acho que a culpa, no caso, é nossa, do ser humano que tem ocupado os espaços indevidos, tem devastado a lei natural das coisas. Corretamente. Né? Eu acho que Deus, quando fez a natureza, Ele fez num equilíbrio, né, onde a gente possa desistir. Mas temos um processo capitalista que tem mais interesse do que as forças da natureza, né? É possível a nós, homens e mulheres, fazer alguma coisa que diminua os efeitos da seca, por exemplo, numa região como a nossa? Lógico, acho que todos nós deveríamos aprender a conviver com a seca, né? Principalmente na nossa região, porque a seca não é algo que não aconteça, é uma coisa normal, que vem de 13 em 13 anos, com mais intensidade, que de 3 em 4 a 5 anos acontece. Às vezes, todo ano, dependendo da situação, né? E a gente tem que perceber que a gente perdeu muito a história de não perceber que nossos colonizadores, os europeus, espanhóis, franceses, holandeses, que aqui vieram, eles já vieram com a percepção que tinham que conviver com a seca. Como? Eles construíram casas altas, de pé direito alto, com janelas grandes e portas largas. Corretamente. Né? O pé direito era para que o calor ficaria mais alto, né? E aí você conviveria com um clima mais ameno embaixo. As janelas e portas altas era basicamente para também ter o processo de vento para circular nesse processo de calor que nós vivemos aqui no semiárido. Vamos fazer uma pausazinha, a gente já volta para o segundo bloco da entrevista de hoje com o professor Ramiro Pinto, ambientalista, que veio tratar conosco, numa linguagem bem didática, dessas questões todas que envolvem uma região seca como a nossa. É rapidinho, não saia daí. Câmara de Conciliação, 200 atendimentos por mês. Escritório Modelo, acompanha mais de 800 processos judiciais. Aqui, se aprende cuidando do outro. Vestibular Facisa. Inscreva-se. Últimos dias.
Venha saborear a melhor pizza da cidade. Sábados e domingos à noite no Garden Hotel. Mais de 15 sabores de pizzas salgadas e doces. Ambiente agradável, com padrão 5 estrelas do restaurante Tropeiros da Borborema. Aberto ao público a partir das 19 horas com música ao vivo. A melhor pedida para seu final de semana. Pizzaria do restaurante Tropeiros da Borborema, no Garden Hotel. Itararé Notícias, primeira edição. De segunda a sexta, ao meio-dia. Oferecimento Rede Compras. É barato demais. Tem virado moda o desligamento de energia elétrica em cidades que são alvo de denúncias de corrupção por parte dos seus dirigentes, dos seus gestores. Recentemente, a Rede Globo de televisão foi mostrar desmandos em alguns municípios, sobretudo aqui do Nordeste, quando por uma dessas coincidências faltou energia em quase todas as cidades. Ontem, na Assembleia Legislativa da Paraíba, os jornais de hoje estampam, houve piques de energia e a própria TV da casa saía do ar momentaneamente, depois ficava só com a imagem e seu áudio, quando acontecia exatamente o depoimento de um cidadão que dava um depoimento sobre o chamado escândalo dos livros. Ele falava sobre isso da tribuna da casa. É a nova modalidade implantada para evitar que o povo saiba quem quer levar o seu dinheiro. Ah, tem uma reportagem aí? Vamos cortar a energia para ninguém assistir. Ah, a revista tal vem com a matéria sobre o político tal. Vamos comprar todas as revistas nas bancas para que ninguém leia. Coisas do nosso Brasil, de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João. Por falar em roubo, vocês sabem quanto a grande imprensa está anunciando que já roubaram das verbas destinadas a obras da Copa? É uma fábula. São milhões e milhões de reais e, se não puxarem o freio de mão, a coisa vai para bilhões e bilhões de reais. Muita gente vai enriquecer com essa Copa aqui. Professor Ramiro Pinto, falamos sobre o que cada um de nós pode fazer para amenizar, diminuir esses efeitos da seca, né? É verdade. Nós paramos no conhecimento o que nós, cidadãos do semiárido, poderíamos conhecer, né? Os governos fazem sua parte? Eu acho muito pouco, e acho que até a própria população faz muito pouco. Porque, tirando, por exemplo, aqui Campina Grande, nós temos um déficit de 700 mil árvores aqui localizadas. Para que Campina voltasse a ter aquele climazinho que a gente tinha quando era criança. Isso. Chovia 15 dias, as pessoas dizem, não, o Brejo mudou a temperatura. Ué, tiraram todas as matas que faziam o processo de refrigeração. Asfaltaram as cidades. Corretamente, né? Porque a gente tem que perceber o seguinte, as plantas, elas servem também para amortecer o calor do sol, que não chega ao solo. Então, sem as plantas, vai direto no solo e a tendência é aumentar. Aí vem outros processos, o asfalto, como você coloca, as construções concretradas de várias alturas, de vários andares. O processo dos carros, né? Hoje a gente tem 5 milhões de carros lançados por ano, né? Fora os que já existem, né? Você imagine, aí se você for no seu carro, né? se você sair do seu carro de um lugar para outro, você está aquecendo o motor, né? Imagina a quantidade de carros aquecendo o motor diariamente. Aí se você diz, não, estou com calor, vou comprar um ar-condicionado. Você esfria por dentro, mas por fora o calor está sendo emitido. E se a gente for somar todos esses equipamentos que emitem calor, a gente vai perceber que o culpado desse processo todo somos todos nós. Essas campanhas que, vez por outra, alguém faz de conscientização, será que ocasiona um trabalho de formiguinha? Alguém recebe aquela mensagem e pratica? Paulo, eu completo 30 anos de ambientalismo nesse próximo ano, em 2012. E eu não acredito conscientização para toda a população, né? Eu acredito conscientização, você começando com a criança, aí tudo bem. Mas para o adolescente, a pessoa mais idosa, tem que ser através da punição. Tanto que é uma forma até educativa. Antigamente, nós não andávamos com cinto de segurança e a partir do momento em que foi punitivo, que se você não utilizar, você vai receber uma multa, as pessoas se organizaram e se educaram através da punição. Quando você senta no carro hoje, automaticamente... Corretamente. Você se transforma em cultura, né? Sabe que tem a canetada. Eu tive recentemente lá em Porto Alegre. Visitei Porto Alegre, Gramado, Canela, Ivóte e outras cidades. Você vai lá, uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, você vai no centro da cidade, é limpa como se fosse a sala da sua cidade. Com um detalhe, em Porto Alegre ninguém buzina, percebeu isso? Sim. Quem buzinar o carro, toma uma vaia. Isso lá é uma educação do pessoal. Então... né? Isso faz parte da população, né? A própria população, se você, infelizmente, for aqui no centro da cidade,
Poxa, é um absurdo. Tem coco, copo, papel, sacola, sandália, tudo. E não só no centro da cidade. Se você andar pelos bairros também tem seu problema, tem. Né? O povo é mal educado mesmo. Ponta de cigarro no chão. Infelizmente, nós temos o quê? 23,5% da população sem educação, né? São analfabetos crônicos, e 27 são analfabetos funcionais, aquele que lê, mas não entende o que lê. Desenha o nome ali então, só aí, né? Aqui na nossa região é 50% da população. Né? Quando o doutor Edivan Pereira Leite, que hoje é prefeito de Boa Vista, e o professor conhece, era secretário de Obras e Serviços Urbanos de Campina Grande, acho que no primeiro governo de Ronaldo, ele deu uma declaração que foi um horror na cidade. Mas ele estava correto. Ele disse: o povo de Campina Grande é mal educado. Ele se referia a Campina porque era secretário aqui e vivia aqui. Eu me recordo que, na oportunidade, a prefeitura cuidou de arborizar o entorno do Açude Velho. Botou árvores, ipês, e jacarandás, aquelas pau-brasil, tudo com as grades. Com 15 dias não tinha metade. O povo destruiu tudo. É impressionante, né? Como é que surgiu. Se eu lhe disser, e até para quem está escutando, as ruas, né, das cidades do interior, as casas não têm muro, as bicicletas ficam em frente, são arborizadas. É outro país, né? É outra cultura. E eu desejo que essa cultura venha para cá. Eu desejo que as pessoas possam incorporar esse processo, né? Mas se a gente pegar, pronto, lá no meu prédio, eu faço coleta seletiva sozinho, né? Apesar de eu ter conversado já com várias pessoas do prédio. De condomínio. Porque para mim eu sinto humilhação, sabe? Quando eu chego no prédio e tem alguém catando o lixo. Poxa, se você já tem um material reciclado, você podia reciclar antes. É como eu faço, reciclo antes. O que boto tudo tem lá no meu apartamento, tem 2 containers. Um container bem grande e um menorzinho. O bem grande vai vidro, papel, plástico, tudo que é material reciclado que pode ser utilizado. As coisas secas. E o outro, e o outro vai para o material dos banheiros e da cozinha, né? Já que eu não lixo tenho orgânico. já que eu não tenho como poder fazer um processo mais de tratamento nesse processo. E esse outro que eu faço do lixo seco, eu embrulho e toda vez eu deixo lá para dar ao rapaz que não precisa mais. Mas já sabe onde está a latinha, onde está a garrafinha. Exatamente. E aí parte de cada um, não custa nada. É verdade. Se cada um fizesse a sua parte, o mundo seria bem melhor. Professor Ramiro, a história do gasoduto. Nós de Campina Grande lutamos muito pelo gasoduto, a FIEP, os industriários, os industriais, a cidade toda. Precisamos do gás natural. O gás chegou. E eu pensei que jamais ia ver um caminhão descarregando madeira numa padaria para queimar. 80 milhões investidos do nosso dinheiro. E por que esse gás não está nas panificadoras? Eu não consigo entender. É uma boa pergunta que cabe aos governantes responder, né? Porque são recursos nossos, dos nossos impostos investidos e não chegando no resultado final, né? Que tem não só as padarias, mas tem as olarias, tem a indústria que aquece seus fornos, né? E aí utiliza o que material? Utiliza a nossa mata da caatinga. O restinho ainda que tem, né? E ontem eu vinha de Picuí, no final da tarde, né? Passaram, no mínimo, uns 10 carros, caminhões carregados. Eles chegam aqui exatamente à noite, final da noite. Que é para ninguém, né? Não, eu tirei algumas fotos, um pouco escuro, mas para comprovar o que eu estou dizendo. Uns 10 caminhões e eu não sei de onde vem essa lenha. Não sei. De Jurema, de Angico. Pode ser. É o que tiver. Craibeira, Jurema, IP. E o pior é que corta, dizima e não replanta. Não. Olha, na minha vida, eu estou com 45 anos, 30 anos trabalhando com questões ambientais, eu nunca vi um programa de reabilitação da mata ciliar da Caatinga. E em Campina Grande ainda é pior, porque nós somos daqui, eu nasci aqui, moro aqui, posso falar da minha cidade de bem e de mal, porque quando eu falo das coisas ruins é com o objetivo de ajudar a consertar. Lógico. É a conscientização do plantio de árvore. Quem ainda planta, e eu planto, tem problema, porque vem a Energisa, era selva, hoje é Energisa, aí faz uma poda que eu não sei o que é. Aquilo é matar a árvore, deixa só o talo. É verdade. E eu te confesso que na casa onde minha mãe morava, nós tínhamos 3 árvores na calçada. E toda vez a moça que trabalhava conosco tinha que ligar quando a Energisa ia lá, para eu poder ficar fiscalizando. Olha, você só vai cortar aí no fio. Até aqui, e eu ficava lá, porque senão ele deixava só no tronco. Né? Impressionante. Eu vejo uma perda imensa em relação à arborização. O botânico Lauro Pires Xavier arborizou a Paraíba e boa parte da cidade, inclusive Campina Grande, em 48. Se você pegar as fotos de 1930, 1920, você vai ver que as praças eram peladas. A Praça da Bandeira não tinha árvore, a Clementino Procópio não tinha árvore e tantas outras ruas da cidade.
E ele conseguiu revigorar, tanto que uma rua que era conhecida como a Rua da Floresta, hoje está quase uma rua deserta. Não tem mais uma árvore, tem uma castanhola só e olha lá. É verdade. Aí você tem um Parque do Povo, procura lá umas 2 árvores, porque parque, na minha concepção, era para ter árvore, para ter um conjunto arborismo que pudesse agradar a população que frequenta, né? Fizemos reformas no Parque do Açude Velho, do Parque do Açude Novo, no Açude de Bodogongó. Eu lhe pergunto, cadê as árvores, cadê a parte verde que a gente possa ter acesso? Quando algum morador de Campina Grande faz o seu pomar particular, planta alguma árvore, tem um vizinho qualquer que se incomoda porque a folha cai, porque diz que a árvore à noite faz barulho, ele pensa que está chovendo. Mas quando está no calor de meio-dia, ele vai lá e encosta o carro lá embaixo. Ele para embaixo da sua árvore, exatamente. Eu digo isso porque lá na casa da minha mãe, que eu morei lá 35 anos, quando todo o pessoal chegava na hora do almoço, os carros estavam tudo ocupados embaixo das árvores, né? E eu botava um bilhetinho, olha, planta uma árvore que você tem sombra também, vai ficar mais agradável para todos nós. Como forma da gente poder sensibilizá-los, né? E aí a gente pode ver o seguinte, Paulo, tem esse processo e você não vê uma política de arborização, você não vê uma política de mudança desse processo, que a árvore é muito importante. E eu digo mais, pior, para se criar um bairro, você tem uma área verde de parque, de praça. E aí vem a Prefeitura Municipal de Campina Grande e doa uma praça para que um sindicato construa. Eis que aconteceu aqui no Dinamérica, onde a população está entrando na justiça, reivindicando que a praça seja da praça e não de um sindicato. Vamos fazer outra pausazinha, a gente já volta para concluir a conversa de hoje com o professor Ramiro Pinto. Estamos falando sobre meio ambiente, sobre desertificação, esses assuntos que interessam para todos nós que vivemos aqui no planeta Terra. É rapidinho, voltamos já já. Construo a vida do meu jeito. Eu consigo enxergar um mundo que está sempre mudando. Novas escolhas, muitos caminhos e nenhum arrependimento. Ao meu lado, só quem consegue acompanhar o meu ritmo. Seja diferente. Seja você. Escolha a Óticas Carol. Óculos Carreira mais case exclusiva a partir de 10 de R$ 29,90. Só nas Óticas Carol. Clínica Escola, 5.700 atendimentos gratuitos todos os meses. A única que realiza cirurgias em convênio com trauma. Aqui se aprende cuidando do outro. Vestibular Facisa. Inscreva-se. Últimos dias. Nós voltamos com o nosso ponto a ponto. Eu quero chamar a atenção dos senhores pais para o fim do prazo das inscrições do vestibular unificado Facisa FCM ESAC. Essas inscrições podem ser feitas até amanhã e as provas serão nos dias 11 e 12, próximo fim de semana. Tem vagas para cursos diurnos e noturnos nesse complexo educacional que vem crescendo a cada ano e que ganha mais e mais conceito a cada dia. Direito, arquitetura e urbanismo, construção de edifícios, medicina, fisioterapia, enfermagem e ciências aeronáuticas, só para citar alguns dos cursos. Tem muitos outros, é verdade, eu citei apenas alguns aqui. Então, aproveite as últimas horas, avise aí a meninada para se inscrever. Boa sorte para todo mundo. Qualquer dúvida, o endereço eletrônico www.cesed.br. O professor Ramiro está aqui, faz parte desse complexo e pode muito bem nos dizer o que é que tem aí, né? Ensino de qualidade, né? Plenamente. Preparando a juventude para amanhã, certeza. Né? E infraestrutura ideal, professores qualificados, vale a pena participar. O professor também é ligado à Embrapa, né? Sou analista da Embrapa há 18 anos. A Embrapa desenvolve ações nesse sentido de diminuir os efeitos da seca, a desertificação? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A convivência com o semiárido, né? Nós temos várias unidades, a nossa unidade também trabalha com plantas adaptadas à região. Tem a Embrapa Semiárido, que fica em Petrolina, tem a Embrapa Agroindústria, que fica em Fortaleza, tem a Embrapa Mandioca Fruticultura, que fica em Cruz das Armas, na Bahia, tem a Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Alagoas. Quer dizer, todas nós trabalhamos com o intuito de dar condições para que a população do semiárido possa
ter tecnologias adaptadas a essa região. Não só a Embrapa, as universidades também têm feito um excelente trabalho e a gente tem que reconhecer os parceiros nesse sentido. A gente que estuda e que lê um pouquinho, a gente tem mais ou menos uma noção, mas muita gente que está nos assistindo agora escuta falar direto semiárido, não sabe o que é. Vamos esmiuçar direitinho, o que é semiárido? Semiárido é uma localização geográfica que abrange 9 estados, né? Onde as características dessa região se dá através de biomas adaptados a uma convivência com a falta de chuva, com a própria evolução da natureza, ela consistiu nesse processo. Tanto algumas plantas como um buzeiro, aridez vem muitas de seca, vezes, né? Aridez isso, corretamente. Seca, corretamente. Árido é seco, então correto. é uma área seca. Não é totalmente seco, mas semi-seca. Mas se a gente pegar, na verdade, há vários biomas. Se você for no semiárido aqui do Ceará, ali Crato... Já tem uma diferença ali daqui, né? Há uma abundância de água, né? Porque tem uma mata, né? Tem um tabuleiro lá com grande floresta, porque a gente tem que perceber que a mata... Araripe, né? A mata é muito importante, porque ela transpira. Você, quando está no calor, você não transpira? Fica a mesma suave. coisa. Você já entrou na floresta, que quando está bem quente e aquele ar pesado, aquilo é a umidade que a árvore está transpirando e aumenta e transforma em nuvem. Né? Se você está numa montanha e tem uma floresta abaixo, você percebe subindo o vapor, corretamente. Né? Que é a espécie do suor da floresta. E aí, nesse processo onde se tem muitas árvores, você termina fazendo um ciclo da água muito mais rápido. Que o calor, ao bater com esse mormaço, se transforma em nuvem e as nuvens se precipitam em chuva. Aí o ciclo se faz mais rápido. Quando a gente dizima as plantas, quando a gente retira as árvores, que são a flora, você mexe também com a fauna, os bichos começam a sumir. Com certeza, com certeza. E nós somos animais. Somos animais, porque as pessoas pensam que a natureza, os animais é lá. Nós somos outra coisa. Às vezes mais irracionais do que aqueles lá. E eu digo, olha, há o problema visual, né? Na verdade, quando você não tem um ambiente com árvore, a incidência da luz é muito mais forte, verdade. As pessoas vão sofrer muito mais da vista. A questão da chuva, tanto da transformação da água que ela está no subsolo e ela consegue se transformar em nuvem, diminuída, né? Fazendo com que até onde falte as árvores, falte também a chuva pela falta desse processo do ciclo. Né? Filhos nossos, e filhos talvez não, mas netos nossos, seguramente não vão saber o que é um calango, uma rolinha, um galo de campina. Né? A extinção dos animais passa por esse processo, além de ter a coisa predatória de prender os bichos, né? Porque tem alguns pássaros que são plantadores de árvores. E não se ele pega em cativeiro, além disso. E alguns pássaros que servem vai lá, pega a semente em terra porque ele se alimenta daquela árvore e naturalmente ele faz esse processo. A semente vai nas fezes também e ela nasce. Corretamente. Ela nasce, então, né? se você tira esses pássaros do habitat dele, com certeza você está prejudicando a rebota dessas árvores no futuro. E a gente, com certeza, vai perder não só as árvores, mas também os animais. Nós falamos sobre a caatinga, que é esse bioma bastante conhecido aqui. Se a gente for aqui, não precisa ir muito longe, em Boa Vista, você já percebe que tem coroa de frade, jurema. Aquilo ali, todo gente... isso aí não serve para nada. Serve, né? Serve. Olha, o México, ele tem umas condições parecidas com nós. Chique, aquelas coisas, né? E a alimentação do México, basicamente em palma, né? A gente tem que ter a nossa cultura... Eu posso até dizer mais. Palma com pimenta. O meu pai, ele ficou órfão com 3 anos de idade. Minha avó tinha 4 filhos e para alimentar na seca ela ia para tirar jurema, para tirar macambira, cozinhar e fazer com que os meninos comessem para não morrer de fome. Aqueles idos de 1920, 1930 e que muita gente morria de fome. Tanto que a Embrapa foi criada em 1970 para tentar diminuir esse impacto da fome alastrada em diversas regiões do país. Né? Essas ONGs, essas associações, elas ajudam? Bastante. Eu acho que as ONGs têm feito um trabalho muito importante de levar o conhecimento, principalmente das comunidades mais carentes, né? Onde o governo não consegue chegar à atividade de pessoas voluntárias mesmo, ou mesmo envolvidas em processo dinâmico de dar conhecimento, dar informação para que essas pessoas, até na convivência com a seca, fazer cisterna de placa, fazer barragem subterrânea, fazer coleta e armazenamento de água, que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Devia ser obrigatório até uma decisão para o governo de, se for entregar casas, tem que ter coleta de água em uma cisterna. Deveria ser obrigatório também ensinar a convivência com o semiárido para todos nós. Há lugares, Israel,
A Califórnia, nos Sim. Estados Unidos, chove menos do que aqui. Corretamente, aqui chove E o pessoal chove armazena mais. toda a água da chuva, né? Aqui a gente desperdiça. Vai embora. Eu passei 5 anos brigando lá na Embrapa, porque utilizávamos a água da Cagepa, e muitas vezes dizia, rapaz, olha, a gente podia fazer uma cisterna, tem um grande Esse campo de telhado todo captação, aí, né? e aí foi feito 18 mil litros e nunca mais secou. Tá vendo aí? E aí serve para todos nós e até para utilizar para descarga e outras coisas que a gente pode. E outro problema, eu acho, é que, pronto, o açude de Boqueirão era para abastecer Campina Grande na década de 50. Hoje nós já abastecemos 32 cidades e eu acho que o problema não é nem só esse. Há o plantio e o uso de agrotóxico em excesso, tanto que Pernambuco colocou na SEASA um laboratório para pesquisar se os produtos têm toxicidade. Como detectar isso aí? Isso, né? o produtor que vai deixar as mercadorias, antes de descarregar, ele tira uma amostra, o laboratório tira uma amostra, faz análise, se tiver resíduos acima do especificado, não entra, retorna na primeira vez. Na segunda vez, é fechado todas as barreiras de alfândega de Pernambuco e esses produtos não... Esse produtor não entra mais. Aí eu te digo, hoje existem vários produtores de banana, cebola, tomate, pimentão de Boqueirão que não entra mais em Pernambuco. Por que será? Você acha que eles vão vender essas mercadorias contaminadas aonde? Campina Grande. Campina Grande, Pato, Ceará, João Pessoa e outras cidades que não têm fiscalização. Professor, para a gente fechar. O maior problema pior não é esse, é que o veneno está indo para dentro da água e nós estamos consumindo essa água. Estamos ingerindo. Para a gente fechar, extração mineral contribui com a desertificação e outra coisa, acabar as árvores também acaba nascentes d'água, não acaba não? Completamente, as nascentes. A extração mineral, a gente tem que fazer um trabalho como é feito aqui no litoral da Paraíba, onde há uma recuperação. Ele retira a mata, né, põe de lado, faz a extração, depois ela volta. Né? Tem que ser um trabalho consciente. De manejo, o que acontece é um manejo, fazer adequadamente. Eu não sou contra a exploração, não sou contra o desenvolvimento. Claro. O que nós devemos perceber é que a gente precisa fazer de forma consistente, de forma consciente. Aí nunca vai ter problema, né? Corretamente. Fez o trabalho de extração, repõe lá o material para que as árvores cresçam, a natureza rebrote, né? E aí possa ter o futuro garantido para quem vier nas gerações futuras. E só extrair minério por aí, como a gente tem no Seridó, não, no Seridó é terrível. Há uma dizimação das árvores, da vegetação. Parece o sol da lua. Há um material exposto que termina indo para os rios e aí contamina, termina fazendo problemas sérios lá na frente. Com relação ao gasoduto, eu acho um absurdo. E trazer uma termoelétrica, que é um equipamento que contamina 40 quilômetros, utilizando OCB1, que é 100 vezes mais poluente que o diesel, e tendo o gasoduto passando em frente, eu acho que isso é um absurdo que não deveria ter passado. Muito obrigado por ter vindo ao programa, viu? Eu que agradeço, estou sempre à disposição e deixo um abraço a todos que nos assistiram e estou sempre colocando o processo ambiental como pauta, porque nós não vivemos sem a natureza. É verdade. Nós respiramos, bebemos, comemos e acho que esse processo a gente precisa educar nossos filhos e perceber que a gente precisa ter um mundo melhor, menos violento, mais agradável e onde todos possam ter a oportunidade. Mas saiba que tem gente que não gosta nem das plantas e nem dos animais. Tem gente que reclama até porque o galo canta. Diz que o galo acorda, mas não é brincadeira. Eu adoro acordar com o galo cantando. Né? Os pássaros. É verdade. Eu acho que se a gente vivesse num mundo sem a natureza, nós seríamos esquizofrênicos. Sem dúvida. Obrigado, professor. Vamos à última do calçadão. Eu quero chamar a atenção dos desportistas de Campina e da Paraíba para a final da terceira Copa Campina Grande de Futebol de Pelada Taça TV Itararé, que será domingo agora. Não é todo dia que o futebol de pelada ganha um espaço tão considerável, possibilitando aqui em qualquer lugar do Brasil e do mundo se possa acompanhar pela internet a nossa transmissão. Quando o Cruzeiro do Belo Monte e o São Domingos de Monte Castelo entrarem em campo na Vila Olímpica Plínio Lemos para o jogo da final no próximo domingo, mais um tento terá sido marcado na história do futebol amador de Campina Grande. Então, todos ao Zepa no próximo domingo, a Vila Olímpica Plínio Lemos, e quem quiser fique em casa assistindo a nossa transmissão. Eu quero, por fim, comunicar que nas próximas 2 semanas estarei ausente aqui do Ponto a Ponto. A companheira Lívia Moraes vai ficar encarregada de comandar o programa. Quero convidá-la para assistir à nossa programação nos próximos dias e domingo ainda estarei com os senhores na transmissão do futebol lá na Vila Olímpica Plínio Lemos. Vem aí o campeão de audiência e diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Boa tarde, bom fim de semana, até domingo com o futebol.
Ponto a Ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.